Aleluia. Você pode dar um aplauso bem alto, bem forte para o nosso Deus? Aleluias. Nós não tínhamos nada para dar em troca. E mesmo assim Ele entregou tudo por nós. Amém? Antes de você se sentar, queria que você estendesse as mãos para cá e orassem por mim, pedisse ao Senhor que eu pudesse me abençoar. Amém? Senhor, muito obrigada, Deus, porque nessa noite, Deus, nós nos chegamos juntos a Ti, ó Pai, para honrar, ó Pai, o Teu sacrifício naquela cruz. Então, Pai, eu quero Te pedir, ó Pai, usa a minha boca, usa a minha vida, Deus, para falar aquilo que o Senhor quer falar essa noite. Senhor, traga-nos à memória, Deus, o Teu sacrifício. E que nós possamos mudar, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor entregou por nós. Pai, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor vai fazer essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de você se sentar, vira para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E quando esse culto acabar, o seu cálice vai transbordar. Glória a Deus, aleluias. Podem se assentar. Nós estamos num período de 3 dias onde nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus naquela cruz. E ontem nós falamos sobre o Gólgota, sobre o momento que o Senhor orou. E mesmo através da dor, do sofrimento e sabendo aquilo que Ele ia enfrentar, Ele escolheu a obediência até a cruz. E hoje nós vamos falar um pouco desse momento em que Jesus passa naquela cruz. E se eu estou sendo sincera com vocês, talvez esse foi o sermão mais difícil que eu já escrevi na minha vida. Porque a gente falar sobre obediência e a gente falar sobre a morte de Jesus de uma forma... Como a gente já sabe que Ele morreu naquela cruz? Como a gente já sabe que Ele entregou tudo? Mas quando você para realmente ler e entender tudo o que aconteceu, a realmente olhar nos mínimos detalhes tudo que Jesus passou por mim e por você, eu fico tão constrangida. Eu fico tão constrangida em entender que eu não mereço aquilo que Ele fez naquela cruz por mim. E mesmo assim Ele fez. Mesmo Ele sabendo por tudo que Ele ia passar. Mesmo Ele sabendo por toda a dor que Ele ia passar. Mesmo Ele sabendo que hoje, mesmo depois de toda a dor e sofrimento, ainda teriam pessoas que o negariam. Que ainda teriam pessoas que olhariam para o sacrifício que Ele fez naquela cruz e não dariam o real valor para aquilo que Ele derramou naquele dia. E eu fiquei pensando comigo quantas vezes eu, com as minhas atitudes, também rejeitei o sacrifício de Jesus naquela cruz. Quantas vezes eu, com os meus atos e as minhas atitudes, também rejeitei Jesus naquela cruz. E que mesmo assim, mesmo Ele sabendo que nos meus baixos da vida eu rejeitaria Ele naquela cruz, Ele levou sobre si o meu pecado, porque o amor dEle por mim era muito maior do que qualquer coisa que eu pudesse fazer. Não tem nada que você faça que faça Jesus te amar mais do que Ele já te ama. Mas não tem nada que você faça que possa tirar o amor dEle sobre você. Você pode se afastar dEle, mas o amor dEle nunca se afasta de você. Nós vamos ler Mateus 20, do 45 ao 54. A Bíblia vai falar que Jesus foi crucificado à 3ª hora do dia. Para os judeus, o dia começa às 6 da manhã, então a crucificação de Jesus começou às 9 horas da manhã. E esse texto vai falar que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e bebedeu em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo.
Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aleluias. Meu irmão, se você for ler sobre tudo que Jesus passou até aquele momento, eu acho até que morrer ali naquela cruz foi o menor dos problemas. Porque ele foi açoitado, ele foi ridicularizado, eles cuspiram nele, maltrataram ele, fizeram tanto. E mesmo assim, quando você vai ler toda a história, você vê Jesus naquela cruz, com 2 ladrões, um em cada lado. Um zomba dele e fala: se você é Jesus, desce daí. Se você é mesmo Filho de Deus, salva você e salva a gente. E o outro fala: olha, nós estamos aqui porque nós fizemos algo errado. Ele está morrendo sem fazer nada de errado. E ali naquela cruz, vendo a motivação daquele ladrão, Jesus vai derramar amor e dizer: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ali naquela cruz, enquanto ele sofria, enquanto ele estava nos últimos momentos dele, ele ainda derramava amor por aquele que estava do lado e se arrependia. E mais, depois disso, enquanto zombavam, enquanto diziam: olha, você não é o Filho de Deus, desce daí, se salva, você salvou a tantos, você fez tantos milagres e agora você está aí, desce daí. E Jesus olhava para eles, e ao invés de realmente descer dali e dizer: eu não preciso disso, eu estou aqui por você, Jesus ora e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que falam, eles não sabem que se eu descer daqui agora, acabou para eles, eles não sabem que se eu não passar por isso, o que espera eles é uma vida distante de você. Eles não sabem que se eu não estiver aqui, eu entregar tudo, eles nunca vão poder te conhecer de fato e de verdade. Então perdoa, porque eles ainda não entendem a magnitude do sacrifício que eu tenho feito nessa cruz. Jesus ali naquele momento sofrendo dores que eu e você nunca conseguimos imaginar. Ele ainda demonstrava amor e compaixão àqueles que estavam lá embaixo zombando dele. Ele ainda assim derramava amor, ele ainda assim dizia: Senhor, eu sei, Pai, eu sei porque eu estou passando por esse sacrifício. Eu sei que esse sacrifício vai ressoar na eternidade. Eu sei o que esse sacrifício vai significar. E a Bíblia vai falar que houve trevas durante toda a terra. E eu acho engraçado porque eu fico imaginando aquele período. Meio-dia, o sol deveria estar lá em cima, e aí do nada vem escuridão sobre toda a terra. E aquelas pessoas estavam tão cegas pelo pecado e por aquilo que elas queriam ver, que nem mesmo aquela escuridão parou eles. Nem mesmo aquela escuridão trouxe para eles o entendimento de talvez a gente está errado. Talvez nós estamos realmente sacrificando o Filho de Deus. E sabe, o pecado ele tem esse poder. O pecado tem esse poder de nos cegar. E mesmo durante o período de trevas, a gente olha para Jesus ali, nos entregando tudo, e nós não conseguimos ver a misericórdia e o amor dele. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos afasta de todo o entendimento de que nós somos necessitados da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então aquele momento de trevas nada mais é do que o pecado da humanidade inteira sendo manifestado naquele momento.
E as pessoas estavam ali, elas olhavam para aquela cruz, elas viam essa manifestação da natureza, elas viam a manifestação do pecado tomando conta de tudo, e elas não conseguiam ver com clareza a mensagem da cruz. Quantas vezes eu e você não conseguimos ver com clareza a mensagem da cruz? Quantas vezes eu e você não temos coragem de parar para pensar um pouquinho nos nossos erros? Porque se nós realmente analisarmos a nossa vida de erros, nós precisamos largar, deixar de lado e seguir a cruz. E então, porque nós não queremos largar esses pecados de lado, nós não olhamos e vemos com clareza aquilo que está bem diante dos nossos olhos. Jesus em seguida vai clamar e vai falar: Pai, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? E eu estava conversando com a Alexia essa semana e ela falou: mamãe, eu não entendo. Porque se Deus e Jesus é um só, como que Jesus pode ter falado e perguntado para Deus por que Deus abandonou ele? E eu falei: filha, mamãe vai tentar te explicar. Deus e Jesus estavam sempre juntinhos. Mas naquele momento, quando o pecado vem sobre Jesus, Deus não consegue ficar perto por causa do pecado. Então ele começa a se afastar de Jesus, de acordo com aquele pecado da humanidade inteira vem sobre ele. E então Jesus sente que Deus o abandonou. Mas não é porque Deus não ama Jesus naquele momento. É porque Deus não tem comunhão com o pecado. E quando Deus está ali vendo Jesus com todo o pecado da humanidade, ele não consegue ficar perto. E assim é comigo e com você. Todas as vezes que os nossos pecados abundam na nossa vida, Deus não consegue estar pertinho da gente. E eu fico imaginando Jesus, que sempre, na eternidade, em toda a eternidade, não vai ver nenhum outro momento em que Deus e Jesus não estão juntos fazendo o propósito ser cumprido. E naquele momento, Jesus vai dizer que Ele está sozinho naquela cruz. E Ele está sozinho naquela cruz por mim e por você. Porque naquele momento Ele estava carregando o meu e o seu pecado. No momento, Ele toma o meu lugar e o seu lugar naquela cruz, para que eu e você não conhecêssemos pela eternidade o sentimento que Jesus viveu naquele momento. Para que eu e você não pudéssemos clamar: meu Deus, por que você me abandonou? Jesus passa para aquele momento para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. Jesus passa por aquele momento para que eu e você não conheçamos uma vida onde Deus não está perto. Para que eu e você não conheçamos uma vida afastados de Deus. E então Jesus passa por aquele momento naquela cruz. Eu costumava pensar que seria maravilhoso ter vivido nos tempos de Jesus. Imagina ver tantos milagres, ver um Deus que acalmou a tempestade, ver cegos terem visão novamente, pessoas que não conseguiam andar, mortos ressuscitarem. Mas depois eu parei para pensar e eu falei: Senhor, será que naquele momento eu não seria uma das que estariam dizendo: olha, se você é o Filho de Deus, desce daí? Será que diante de tudo aquilo eu não seria uma das pessoas que estariam acusando Jesus? E eu e você hoje, a gente tem a história completa. Enquanto aquelas pessoas viviam, enquanto a história estava se desencadeando, hoje nós sabemos porque Jesus morreu naquela cruz. Hoje nós temos um entendimento do sacrifício que Jesus fez naquela cruz por mim e por você. Hoje nós temos uma chance maior de apreciar o sacrifício de Deus naquela cruz. Ele entregou tudo por mim e por você. Ele abriu mão de tudo por mim e por você. Ele sofreu todas as dores que eu e você hoje não precisamos mais sofrer. Meu irmão, a gente celebra a morte de Cristo, porque por causa dele nós temos vida, e vida em abundância. Por causa dele nós temos acesso a uma eternidade ao lado do Pai. Por causa dele a gente pode chegar hoje no trono da graça. Por causa dele você pode fechar os seus olhos aí no banco, orar e começar a sentir a presença de Deus. É por causa dele que você pode ser tocado pelo Espírito Santo. É porque naquele momento ele aceitou ser separado do Pai, que hoje nós podemos ser um com ele.
Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 5:21 vai falar: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele se tornou pecado, para que eu e você pudéssemos ser justificados. Não tem justificativa o que eu e você fazemos para nos afastar de Deus. Mas Ele morreu para que o sangue dele se tornasse uma justificativa diante do Pai. Ele morreu para que quando Deus olhe para você com seus pecados, Ele vê o sangue do Filho dele derramado naquela cruz por você. Entre você e o seu pecado existe um sangue derramado que é capaz de apagar todos os teus pecados. Tudo o que você precisa é realmente reconhecer o seu erro. É realmente deixar para trás todos os nossos erros, os nossos pecados, tudo aquilo que nos afasta de Deus. É realmente reconhecer o sacrifício que Deus fez naquela cruz por mim e por você, e pedir perdão de todo o nosso coração. E a Bíblia fala que Ele vai jogar no mar do esquecimento tudo aquilo que nós fizemos, todos os pecados Ele joga, Ele se esquece. A Bíblia fala que Ele já não se lembra mais. Tudo isso porque Jesus morreu naquela cruz por mim, por você. Aquele grito de desamparo que Jesus dá naquela cruz também é um grito de reconciliação entre eu e Deus, entre você e Deus. Ele se isolou naquela cruz para que você fosse incluído. Ele abriu mão da presença de Deus através do meu pecado e do seu pecado, para que você pudesse ter a presença de Deus todos os dias. Ele abriu mão da eternidade ao lado do Pai, para passar aquele momento na terra, e para que eu e você pudéssemos ter direito eterno. Ele abriu mão de tudo que Ele era, para que nós pudéssemos ser algo. Porque eu e você, nós somos criaturas, mas através do sacrifício, nós fomos feitos filhos. Através dos sacrifícios, nós temos acesso à herança de Deus. Através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso ao céu. E no verso 51 vai falar que: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Quando Deus entrega a Moisés como que vai ser feito o santuário, Ele divide os santuários em várias partes, e Ele separa o santo dos santos, e Ele fala: neste lugar, onde a minha presença está, o sacerdote pode entrar uma vez no ano, durante o dia da expiação, no Yom Kippur, na minha presença. Uma vez no ano, o sacerdote pode vir até a minha presença. Mas naquele momento, o véu se rasga. E não se rasga de baixo para cima, porque não é um esforço do homem até Deus. Ele se rasga de cima para baixo. E Deus dizendo: olha, aquilo que te impedia de chegar até mim foi rasgado. Agora você não precisa de um dia no ano para sentir a minha presença. Agora você não precisa de um sacerdote entrar até a minha presença. Agora você tem acesso direto a mim. Agora a minha presença está com você. Agora nós somos um. O que nos separava não existe mais. Aleluia! O véu se rasgou e você tem direito a entrar na presença de Deus. Você tem direito a viver a presença do Senhor todos os dias. Aleluia! Glória a Deus! A redenção do Senhor Jesus naquela cruz por mim e por você, ela não é somente um perdão dos nossos pecados e do nosso passado. Ele é um acesso contínuo ao relacionamento de intimidade que nós podemos ter com Deus. Jesus, se você for olhar toda a trajetória dele nessa terra, ele tinha uma vida de oração e de intimidade contínua com Deus.
Em muitas partes, a Bíblia vai falar que Jesus se retirava para orar. E naquele momento que o véu se rasga, ele fala: agora vocês têm o mesmo nível de intimidade que eu tenho com o Pai. Agora você pode ter o mesmo nível de acesso que eu tenho ao Pai. Agora você pode se achegar a Ele, sem culpa, sem medo, sem o seu pecado te puxando para trás, sem a vergonha daquilo que você fez. Agora você pode achegar ao trono da graça de Deus, porque não existe mais separação entre nós. Eu abri o caminho, porque eu sou o caminho. Sou eu que te levo até Deus. Sou eu que te levo até o Pai. Tudo aquilo que precisava para você ter acesso, eu estou te entregando na cruz. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu estou te trazendo até o Pai. O que você precisa é crer e acessar o presente que eu estou te entregando. Amém, glória a Deus. Hoje você pode entrar. Hoje você não precisa estar mais só perto. Hoje você pode entrar no santuário. Hoje você entra no Santo dos Santos e tem um encontro real, verdadeiro, face a face com Deus. Hebreus 10, 19 e 20 vai falar assim: portanto, irmãos, tendo plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isso é o seu corpo. O véu que foi rasgado naquele dia era a representação do corpo de Cristo que estava sendo rasgado naquela cruz, por mim e por você. E através do sacrifício que Ele fez naquela cruz, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Agora você tem acesso. Agora você não precisa mais ficar esperando do lado de fora. Agora você entra até Deus. Agora você chega lá no santo, novo e vivo caminho que é Jesus. Aleluias, glória a Deus. Oh, aleluias. E aos pés daquela cruz existe reconhecimento de quem Jesus é. Houve a escuridão e isso não parou o povo. Houve terremoto, nós tivemos um há pouco tempo atrás, meu coração quase parou, mas isso não parou o povo. As rochas se fenderam e isso não parou o povo. Mas quando Jesus espirra, travou. E Ele entrega o seu espírito a Deus. A Bíblia vai falar do centurião, no verso 54. E aqueles que estavam ali vigiando Jesus junto com ele, vendo o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram atemorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O centurião, na época do Império Romano, existiam várias patentes no exército. E o centurião, ele era um soldado experiente que estava acima de um exército. Então eu fico imaginando que esse homem não era a primeira morte que ele já tinha visto. Ele já tinha visto outras pessoas morrerem. Ele já tinha passado por aquilo antes. Mas a maneira que tudo aconteceu, todos os indícios daquilo que eles estavam fazendo, levou aquele homem a olhar e falar: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Precisou que a terra tremesse e manifestasse naquele momento. Diante dos homens a criação se treme e diz: vocês acabaram de matar o Filho de Deus. A escuridão veio, as trevas vieram. E foi naquele momento, depois que Jesus já tinha entregado o seu espírito a Deus, que eles reconhecem que Ele era o Filho de Deus. Jesus podia ter parado aquele sacrifício em qualquer momento, mas Ele vai até o final, porque Ele sabia que eu e você hoje estaríamos aqui.
que através do sacrifício dele nós teríamos vida. E aquele centurião, mesmo que um pouco atrasado, ele reconhece naquele momento que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha entregado tudo por ele. Alguma coisa em Jesus naquele momento devia ter sido tão diferente para aquele homem ter esse entendimento. Os relatos vão dizer que normalmente uma crucificação ela demorava horas, às vezes dias, até que a pessoa morresse. Jesus começou a ser crucificado às 9 da manhã, às 3 da tarde. Ele entrega o Espírito a Deus. Ele diz: agora tudo que foi escrito, agora tudo que foi profetizado ao meu respeito já se cumpriu. E então agora eu posso entregar a Deus o meu Espírito. Até naquele momento ele estava dizendo: vocês não têm controle sobre a minha vida. Não existe nada. Se eu estou aqui é porque eu me entreguei como ovelha muda para estar aqui. Porque eu entreguei a minha vida e eu determino até o final como vai acontecer. Vocês são o meio para o fim, que é a redenção de um povo que um dia vai ouvir falar de mim, vai se entregar a mim, e como aquele centurião vai me reconhecer como filho de Deus, e como aquele centurião vai entender que eu entreguei tudo para que pudesse haver vida. E então Jesus entrega o Espírito dele a Deus, selando o meu destino e o seu. Nós estamos aqui hoje, nós somos chamados filhos de Deus, porque Jesus se entregou por mim e por você. Aos pés da cruz existe reconhecimento do pecado. Aos pés da cruz existe transformação. Aos pés da cruz existe promessa. Aos pés da cruz existe redenção. Aos pés da cruz existe filiação. Aos pés da cruz existe uma ligação entre você e Deus. Aos pés da cruz existe vitória. Aos pés da cruz existe milagre. Aos pés da cruz existe salvação. Aos pés da cruz existe vida eterna. Eles viram milagres e eles não creram, mas aquela cruz foi o maior milagre que Jesus operou na terra. Aquela cruz foi muito maior do que todos os santos que ressuscitaram junto com ele. Aquela cruz foi muito maior do que todos os cegos que enxergaram. Aquela cruz foi muito maior do que todo milagre que aquela multidão ia atrás para ver Jesus realizar. Aquela multidão era um milagre que eu e você estávamos esperando para que nós pudéssemos hoje sermos chamados e sermos reconhecidos como filhos de Deus. A cruz é o púlpito mais poderoso que já existiu. E quem olha para ela com fé, reconhece que Ele é o Filho de Deus. Eu acredito que você está aqui essa noite porque um dia você olhou para aquela cruz e você reconheceu que Ele era o Filho de Deus e que Ele entregou tudo por mim e por você. Eu acredito que você está aqui essa noite porque um dia o amor dele te alcançou. Eu acredito que você está aqui nessa noite porque um dia você se viu com um buraco dentro de você que só poderia ser preenchido com o sangue de Jesus, com a presença do Espírito Santo. E então você decidiu mudar toda a sua trajetória para poder viver os sonhos de Deus para a sua vida. É por isso que eu estou aqui nessa noite. Porque um dia Ele me encontrou, mesmo quando eu ainda não era merecedora dEle. Porque um dia o entendimento do amor dEle me alcançou. Porque um dia o amor que Ele derramou naquela cruz, eu entendi que foi por mim. E eu pude vir diante dEle com meu coração aberto e dizer: Senhor, eu reconheço o seu senhorio sobre a minha vida. Senhor, eu reconheço o milagre da cruz sobre a minha vida. Senhor, eu reconheço que eu nada sou sem a sua presença. Senhor, eu reconheço que eu tenho acesso ao Pai por causa da sua morte. Senhor, eu reconheço que o seu sangue é aquele que me aproxima de Deus. Eu reconheço que a tua cruz é o recomeço que eu precisava. A tua cruz é a direção, a tua cruz é o fundamento, a tua cruz é tudo aquilo que eu preciso.
E é por isso que juntos nós viemos diante do Pai. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Fechar os seus olhos. Aos pés da cruz tudo muda. O ladrão encontra perdão, o centurião encontra fé e o mundo encontra esperança. Eu quero ler com vocês Isaías 53, do 10 ao 12. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade dele. Ele está falando de mim e de você. Volta um pouquinho para mim. Através do sofrimento de Jesus e o conhecimento daquilo que ele fez, o servo justo, Jesus, justificará muitos e levará a iniquidade deles, justificará a mim. Repete comigo. Pelo conhecimento, meu servo justo justificará a mim e levará a minha iniquidade. 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele intercedeu naquela cruz por mim e por você, através do sangue dele. Ele levou o pecado de muitos, mas sabe, é muito fácil eu dizer que ele levou o pecado de muitos. Eu quero que você entenda nessa noite que ele levou o seu pecado, que ele morreu por você, que ele morreu para você ter vida e vida em abundância. É muito fácil a gente pensar na morte de Jesus como a morte para toda a humanidade. Mas nessa noite, eu quero que você pense na morte dele como algo individual. Mesmo que fosse só você, o único justo nessa terra, ele ainda assim teria morrido e teria sido entregue por você. Ele morreu por você. Ele se entregou naquela cruz por você, pelos seus pecados. A partir do momento que a gente entende que foi por mim que ele morreu, eu começo a mudar a minha vida, porque eu entendo o valor da morte de Jesus naquela cruz. Eu entendo o valor do sacrifício dele naquela cruz. Ele morreu pelo mundo inteiro, mas principalmente pelos meus pecados. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nessa noite eu quero que você realmente entenda que a morte de Jesus naquela cruz foi um sacrifício individual, que ele morreu para que você tivesse vida, que ele morreu para que você tivesse acesso a Deus, que ele morreu para que a sua vida fosse transformada, que ele morreu para que a sua história tivesse um recomeço, que ele morreu para que você tivesse acesso direto ao Pai. Ele morreu para que você tivesse acesso ao Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, aquele que não te deixaria órfão, aquele que testemunharia no seu coração que você agora é filho de Deus. Você não é mais criatura, você não é mais aquele pecador que está lá no lamaçal do pecado, mas agora você tem um caminho aberto até Deus. Você tem um caminho através da cruz que te leva mais